So, as you know, Bom, everybody loves design. como vocês sabem, todos amam criar novos produtos, novas funcionalidades, novas tecnologias, mas e o problema real que nós estamos tentando resolver? Os resultados que nós temos que atingir. O que nós podemos dizer em relação à estratégia, como o OKR pode ajudar a fazer esse gerenciamento em um dia muito animado, com muitas pessoas, muitos palestrantes legais. Muito bem-vindo, Jeff Gothelf. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco e você tem a palavra. Obrigada, muito obrigada, perfeito. Bom dia a todos, muito obrigada por me terem aqui como apresentação inicial para a nossa conferência de hoje. Eu já vou entrar direto, vou começar compartilhando a minha tela e nós vamos começar a falar desse tema aqui em relação aos objetivos e resultados específicos. OKR. E vamos falar de coisas específicas. Então, vamos falar por que nós precisamos deles, como você escreve um bom depoimento desses objetivos e resultados, e também como você pode começar a colocar isso em ação, como nós vamos planejar o trabalho com esse OKR, como que isso fica, né? E quais são os pontos principais que as organizações têm que vencer quando eles tentam implementar essa nova forma de trabalhar. Vamos começar aqui. Primeiro, antes de tudo, nós temos que entender alguma coisa que é verdade hoje e que é cada vez mais verdade conforme o tempo vai passando. Primeiro, nós estamos no negócio de software. Software lidera todos os nossos negócios. É a forma como nós escalamos, é a forma como nós competimos, é a forma como nós aprendemos, é a forma como nós melhoramos. E não importa qual é o seu produto, qual é o seu serviço, ou em que indústria você trabalha hoje. O software é o que é o gerente do negócio. Ele lidera o negócio e a tecnologia está no núcleo de tudo. Se você trabalhar num banco, numa agência de seguros, a única forma que a gente consegue competir em escala, se tornar um negócio escalável e continuar a atingir mais consumidores é através de tecnologia. Isso é muito importante, porque muitas organizações não pensam em si próprias como empresas de software, mas todos somos hoje em dia. Toda empresa com escala é. E a coisa interessante do software é que o software mudou dramaticamente. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente há mais de 20 anos, software era estático. Então, ele vinha numa caixa. Nós trabalharíamos por 6 meses, 9 meses, 12 meses. E nós iremos enviar uma caixa de software. E você teria que ir para uma loja para comprar essa caixa de software. Então, tinha um fim finito ao trabalho. Tinha um fim finito para o software, porque ele era uma coisa estática que nós colocávamos num CD e você tinha que comprar numa loja. Isso parece ridículo hoje. É ridículo porque não é assim que o software funciona hoje em dia. O software hoje em dia é contínuo, ele nunca acaba. Nós estamos construindo sistemas que nós podemos otimizar constantemente. Nós podemos aprender deles continuamente. E nós podemos literalmente trabalhar nisso para sempre. E para colocar um ponto mais detalhado aqui nessa ideia de software estático e sistema contínuo, pense nos negócios. Considere os negócios que você usa o dia inteiro. A Amazon, o que a Amazon fez? Quando que a Amazon acaba? Quando que o Netflix acaba? Quando que o Google acaba? Então, quando as pessoas do Google acordam um dia e falam, olha, é isso, olha, tá bom, a busca tá ótima, então a busca nunca vai ficar melhor que isso, vamos desligar tudo e vamos para casa, acabou. Não, nós estamos continuamente trabalhando para melhorar esses sistemas, para melhorar, para atender as necessidades do cliente melhor, para ter uma experiência melhor, o que quer que seja, e essa é a natureza do software hoje. E essas organizações grandes, no mundo todo, todas as organizações estão tendo softwares, e é muito interessante quando organizações grandes têm isso. Essa citação, e principalmente a parte que está em laranja na tela, é do Francisco Gonzalez. Ele é o presidente do grupo executivo do banco espanhol enorme, que é BBVA. Nós estamos, portanto, competindo em uma corrida que não tem linha de final ou rota predeterminada, linha de chegada.
Mas se estamos construindo esses sistemas contínuos, então não tem linha de chegada porque eles nunca acabam. E se eles nunca acabam, então não podemos planejar uma rota muito explícita até o final, porque não tem chegada, não tem final. Nós estamos sempre aprendendo e nos ajustando nossa rota baseado no que estamos aprendendo. E o incrível é que a nossa capacidade de aprender tem aumentado dramaticamente em relação à nossa habilidade de enviar o software para produção e colocar ideias no mercado. Em 2015, o meu coautor e parceiro de negócios, Josh Seiden, e eu começamos a fazer pesquisa para o nosso segundo livro. Nosso segundo livro chama Sense and Respond. Em 2015, nós entendemos que a Amazon envia códigos para a produção a cada 11,6 segundos. Nossa, é impressionante. 5 vezes por minuto. Algum cliente da Amazon, em algum lugar do mundo, experiencia uma mudança no sistema. Isso foi em 2015. Agora, 6 anos depois, hoje, a Amazon envia código para produção a cada segundo, 60 vezes por minuto. Algum cliente usuário da Amazon, em algum lugar do mundo, passa por alguma pequena mudança no sistema. Cada um desses deploys, desses uploads, é uma oportunidade para a Amazon aprender. Toda vez que eles enviam algo, eles sentem se o que ele teve algum valor. Então, quanto mais rápido eles conseguirem colocar essas ideias no mercado, mais rápido eles aprendem, mais rápido eles melhoram, o que é uma coisa incrível. E o que também é incrível em relação a isso, a Amazon é o lado extremo das coisas, né? Eles fazem uma vez por segundo, mas a realidade é que nós podemos fazer isso com essa rapidez, claro, ou podemos fazer uma vez por hora, podemos enviar uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Então, podemos jogar nossas ideias no mercado com o quão rápido nós pudermos. Esse é o nosso objetivo final em tudo isso. Então, o que isso transformou é o significado ou o impacto do que significa lançar um software. Lançar software não é mais um evento. Se você colocar um software no mercado a cada segundo, então enviar o software não é um evento. Quando eu trabalhei na American Online há mais de 20 anos, enviar o software, lançar o software era um evento. A gente trabalhava naquilo por um ano, a gente imprimia 15 milhões de CDs e a gente enviava para todo mundo nos Estados Unidos. Isso era significante, nós fazíamos uma festa para celebrar isso, você ganhava uma camiseta com o nome do produto. Mas se você enviar o software a cada segundo, hora ou dia, então enviar o software, lançar software não vira mais um evento. Então nós temos que pensar da forma que a nossa operação, a nossa percepção de software é diferente. Então, a ideia é que nós produzimos software e o objetivo é produzir mais software já está datada, não é mais atual. Porque a única coisa que nós podemos garantir que você vai ter quando você envia o software ou lança um software, mais código. Eu posso garantir 2 coisas que você vai ter se você fizer isso com o software. A primeira coisa é mais código. E a segunda é dívida técnica. E, além disso, não tem garantia que quanto mais código você lança, mais valor você vai ter. Porque a gente pode ter ideias mais rápido possível. Então, se a gente enviar o software, se lançar software não é uma medida de sucesso, o que é? Então, a gente tem que mudar a nossa medida de sucesso e focar em outra coisa. Porque se a gente conseguir só ficar mandando coisa para a produção, a gente vai ter um produto que fica assim. São grandes, inchados, e você só precisa usar um pedaço deles. E todo o resto fica atrapalhando, né? Então, pense nisso aqui como o Word, uma guitarra na versão do Microsoft Word. Então, uma coisa é, eu quero digitar uma coisa na tela, mas sempre tem uma coisa que atrapalha o uso. Então, a gente tem que começar a medir o sucesso de forma diferente e não no envio das funcionalidades. Então, a gente tem que pensar, construir inputs para a gente ter esses resultados, que são mudanças mensuráveis no comportamento humano. Because we want to see user behavior change for the better. We want to Nós see queremos ver a mudança no comportamento dos consumidores. Quando eles estão mudando o comportamento de uma forma positiva, estamos então entregando algo de valor. E isso nos ajuda a determinar quando estamos prontos, porque podemos enviar
funcionalidades para sempre. Mas quando é que paramos de trabalhar um pouco na experiência do usuário e começamos a trabalhar em outro aspecto? E é quando atingimos uma mudança de comportamento. E aí podemos estabelecer objetivos em termos de resultados. E é aí que entram os objetivos e resultados-chave. Eles nos permitem uma nova forma de estabelecer objetivos para medir o sucesso em um mundo que o software direciona e gerencia o nosso trabalho e que nós podemos lançar softwares o quanto quisermos. Então, vamos olhar explicitamente como isso funciona. Eu vou dividir um pouco esses aspectos para vocês. Como escrever um bom objetivo? Um dos truques para escrever um bom objetivo e manter uma rotina é usar a mesma camisa. Vocês estão vendo que eu estou usando a mesma camisa e ter um gato do seu lado. Não, brincadeira. Mas os nossos objetivos, eles podem ser estratégicos ou táticos, mas são as coisas que estamos tentando atingir. Os objetivos devem ser qualitativos. Isso é muito importante. Qualitativo significa que você vai ouvir palavras em suas declarações ou objetivos que significam, por exemplo, o mais efetivo, o mais fácil de usar, o melhor. São descrições qualitativas do objetivo que estamos tentando atingir. Um objetivo deve ter inspiração e promover a aspiração, para que sua equipe queira trabalhar, acordar todo dia de manhã e se envolver. Deve também ter clareza sobre o valor que vai oferecer para o cliente, para a empresa, e deve ser, isso é muito importante, limitado por tempo. Quer dizer, vou atingir este objetivo até tal dia, tal mês. Para escrever um bom objetivo, você deve começar com o problema. O problema que você está resolvendo no próximo ciclo ou nos próximos ciclos. Eu digo ciclo porque é uma forma genérica de pensar num trimestre ou um semestre, a forma como a sua organização trabalha em termos de tempo, certo? Mas vocês precisam pensar no problema que você e suas equipes vão resolver no próximo ciclo. É como começamos a escrever um objetivo. Esse é um exemplo aqui na tela. É uma plataforma de aprendizagem online hipotética. Então, nessa plataforma, eu percebi que as pessoas se inscrevem, fazem um curso e depois vão para outra plataforma porque a experiência do usuário não é boa. Esse é o problema que estamos lidando na minha empresa de aprendizado online hipotética no próximo ciclo. A próxima coisa que queremos fazer é pegar esse problema e transformá-lo em uma declaração positiva, digamos assim. Então, digamos assim, se você resolver o problema, como é que fica? E o que você pode dizer que inclua aquelas características qualitativas de aspiração, inspiração e tudo mais? Então, se resolvemos o problema e nossa plataforma tem a melhor experiência do usuário de aprendizagem online até o fim do ano. Se as pessoas, então, estavam indo embora por causa de uma experiência do usuário ruim, e eu mudar isso, nós vamos ter a melhor experiência do usuário. Ela é qualitativa, tem aspiração, inspiração, está limitada por tempo e, portanto, esse é o seu objetivo. Você começa com um problema e o transforma numa declaração positiva. É assim que se escreve um bom objetivo. Bem, muitos vão perguntar, mas qual nível? O mais importante é escrever objetivos que a sua equipe possa atingir. Então, se você é um líder e a sua equipe tem influência sobre a unidade de negócios ou os produtos ou uma parte da experiência do usuário, você vai escrever objetivos
para essa grande área do produto ou da unidade de negócio. Mas se você trabalha numa equipe que só detém uma parte do domínio aí da experiência do usuário, você vai escrever objetivos específicos para isso. Então, se você é responsável pela autenticação da experiência do usuário ou da jornada do usuário, seu objetivo deve focar nisso. Porque se os objetivos forem maiores do que a influência da sua equipe não vai atingir esses objetivos e elas vão fracassar. Portanto, os objetivos têm que estar ligados à influência da sua equipe. Esses são os objetivos. No caso dos resultados chaves, usem a mesma camisa, de novo. E a questão é como saber quando atingimos nossos objetivos. Os resultados são quantificáveis. Queremos ver razões, porcentagens, taxas, porque isso dá uma ideia da nossa tendência, em vez de números absolutos, que não tem tanto conteúdo. Por exemplo, eu quero atingir 1.000 usuários. Isso é bom? É ruim? Eu não sei. Mas se eu quiser 100% de mais usuários de um trimestre para outro, isso é significativo. Então, com uma base, você pode usar uma taxa, ou uma razão, ou uma porcentagem. Se você não tem uma base, comece com um número, mas depois passe para percentuais. Os objetivos devem ser agressivos. A equipe deve conseguir atingir 70% desses resultados. Eles têm que ser evidenciáveis, tem que ter feedback, relatórios do setor, indicando que os dados são verdadeiros. Então, há evidências que suportam os resultados. E o mais importante é essa parte aqui destacada em vermelho. Eles precisam ser medidas de comportamento do usuário. Essa é a definição de resultados. Sabemos que atingimos os objetivos quando as pessoas têm um comportamento diferente. Se você colocar dados como seu objetivo, por exemplo, a empresa para e-commerce móvel, e o resultado seja lançar o aplicativo até o semestre, o terceiro trimestre, você vai estar trabalhando com algo que não tem inovação e que não faz a medida do comportamento do usuário. Para determinar, então, os seus resultados, você precisa pensar no seu público. Se o objetivo é mudar o comportamento de quem? Podem ser seus clientes, clientes futuros, usuários. Talvez vocês queiram mudar internamente o comportamento de fornecedores, ou colegas, ou a equipe de liderança. Isso é preciso ser bem específico. Então, temos que fazer a pergunta principal. Se atingirmos o objetivo, o que essas pessoas vão fazer de diferente? Como o comportamento vai mudar? Se nos tornarmos o principal app de e-commerce no Brasil até o fim do ano, o que as pessoas vão fazer de diferente? Lembrem-se, eu estou tentando ter a melhor experiência do usuário. Então, eu quero ver, por exemplo, 50% de usuários existentes, por exemplo, menos 50% dos usuários não vai mais deixar por conta da experiência do usuário. Então, esse é um exemplo, tá? Uma das coisas que queremos fazer a diferenciação são essas 3 ideias: impacto, resultado e a métrica final. Então, por exemplo, o impacto é a medida da saúde do seu negócio.
Então, métricas de impacto e KPIs, receita, satisfação, são tudo a mesma coisa. O outcome, ou resultado, são as mudanças do comportamento que observamos nos nossos usuários, que são indicadores das nossas métricas de impacto. Então, o que a pessoa faz no produto é um indicador da satisfação, da receita, e por aí vai. O output pode ser a produção, as funcionalidades, as características, as coisas que vamos lançar, que vai ter um impacto possivelmente nos usuários, e aí vai mudar os resultados que estamos tentando atingir. Então, os resultados finais podem ser medidas de impacto, mas no caso, você tem que objetivar a questão da mudança de comportamento. Então, vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo. Então, você tem uma loja de colchões. Você é dono dessa loja. Parabéns. Agora, se você é dono dessa loja de colchões, quais são as suas métricas de impacto, seus KPIs, suas medidas de saúde da sua loja? Primeiro, você está vendo vendas, número de colchões vendidos, lucro, receita bruta, satisfação do cliente. Esse tipo de coisa é a métrica de impacto da sua loja. Ok. Vamos, então, olhar para a questão dos comportamentos. O que você observa dentro da loja que vai levar a, por exemplo, uma venda de colchão? Bom, isso pode ser coisas como o número de pessoas que vai até a sua loja, o número de pessoas que vai até a loja com seu companheiro ou companheira. Eles deitam no colchão? Eles deitam em mais de um colchão? Quanto tempo eles passam na loja? Eles conversam com o vendedor? Eles perguntam sobre trocar o colchão velho? Quer dizer, esse é o tipo de comportamento que nos diz se a pessoa quer comprar um colchão ou não. Isso é o resultado que você vai colocar ali como resultado-chave. Mas a loja também tem funcionalidades, características, coisas que você faz na loja para tentar provocar esse comportamento. Então, por exemplo, quantos colchões você tem na loja? Isso é uma característica. O layout, como os colchões estão expostos na loja, o ambiente da loja. Quer dizer, é um lugar legal, é um lugar que você pode cochilar, que as pessoas se sentem à vontade. Você pode ter uma iluminação agradável, você pode ter café para as pessoas tomarem ali. Você pode colocar aqueles protetores, como na foto, para que as pessoas possam deitar com os sapatos e não sujar o colchão ou lençol, por exemplo. Se nenhuma dessas características, ou melhor, se essas características implementadas não mudar o comportamento das pessoas, elas não se perguntarem sobre o preço, então essas características não funcionaram. E aí é preciso mudar isso na loja. E aí a medida de sucesso não é tudo que você colocou na loja, como os protetores, ou se o café é bom, se o design é legal. A medida de sucesso é se as pessoas mudaram o comportamento, deitaram, experimentaram e perguntaram sobre o preço. E é sobre isso que estamos falando quando gerenciamos nosso negócio. As medidas de impacto mostram ou indicam, são indicadores atrasados, e aí queremos indicadores que nos mostrem a mudança de comportamento, quer dizer, chegar com companheiro, companheira,
deitar no colchão. Então, o que é um bom OKR para a sua loja de colchão? Por exemplo, se tornar a principal loja de colchões na área de Barcelona até o terceiro trimestre de 2021. Bom, estamos no começo do terceiro trimestre, então eu espero que eu seja o número 1 hoje. Eu vi, então, por exemplo, um aumento de 150% na visitação da loja física, um aumento de 50% de indicações online e um aumento de, quer dizer, 33% das visitas nas lojas vêm com companheiros. Então, esses são os principais OKRs. A gente tem esses objetivos, temos os resultados principais, que são inspiracionais, são bem específicos também e agressivos, quantificáveis. Então, uma coisa que está faltando aqui são essas funcionalidades. Não tem um output no meu OKR e tem que ter. A gente tem que ter algumas funcionalidades de output. Então, se você pensar na minha plataforma de aprendizagem online, o meu OKR seria assim: a plataforma é a plataforma mais interessante com muitos cursos. Então, nós temos uma diminuição de 50% de pessoas saindo por causa da experiência de usuário, 100% de aumento de pessoas fazendo pelo menos 2 cursos, e um aumento de 30% de referências boca a boca. Então, essas são medidas diferentes de comportamento de usuário. Nada aqui está falando sobre a funcionalidade em si que o time vai construir. Então, eu gosto de tentar achar OKR em lugares inesperados. Então, esses são alguns OKRs que estão disponíveis publicamente para uma organização chamada Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. Essa clínica é uma clínica de cuidados médicos muito boa em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, e eles publicaram os OKRs e são muito bons. Então, vamos olhar um pouquinho. Um fala, melhor lugar para receber cuidado em qualquer lugar. Isso é um objetivo muito bom. E o objetivo deles foi quantos eventos sérios aconteceram. Eles querem que esse incidente diminua. Então, qual é a taxa de incidentes sérios de segurança que aconteceram? Então, aqui, o melhor lugar para trabalhar na área da saúde. Como é que eles vão medir isso? Qual o comportamento que eles estão medindo aqui, por exemplo? Qual porcentagem dos funcionários recomendariam como local para trabalhar? Então, eles querem que esse número suba. E eles também um resultado chamado turnover de arrependimento. Então, quantas pessoas saem da clínica, param de trabalhar na clínica, que nós não queríamos que eles parassem de trabalhar lá. Então, quantas pessoas que nós gostaríamos que saísse da empresa? A gente quer que esse número diminua. Então, esse é um objetivo muito bom para se ter. E vamos falar um pouco de por quê. Por que a gente deveria usar os OKRs? Temos muitos benefícios. Estamos vivendo nesse mundo gerado por software que está constantemente mudando. E temos muitos benefícios de colocar os OKRs para ter os seus objetivos. Na minha opinião, esses são os top 3 benefícios dos OKRs. Primeiro, porque nós não falamos para os times o que construir, nós colocamos o objetivo, sem falar, construa essa funcionalidade, nós estamos pedindo para nossos times para fazerem trabalho de discovery, de pesquisa. Então, qual combinação de código, copy, design, proposta de valor, modelo de negócios e etc., vai ter a mudança de comportamento esperada dos nossos usuários. Então, eles vão fazer a pesquisa e vão fazer essa sondagem para descobrir a melhor forma de descobrir como resolver esse problema, construir e torcer para que funcione. Então, esse trabalho de pesquisa tem que aumentar a empatia, foco no cliente na empresa. Então, as necessidades do cliente, quais são os pontos de dor. Então, vira uma organização muito mais centrada no cliente, que ouve mais, que entende as necessidades e desafios do nosso cliente e soluciona os problemas deles de forma que eles gostem e não de uma forma que nós achamos que é melhor para eles, sem validar essas necessidades. E o terceiro benefício, tem muitos mais, mas só dessa lista aqui, o terceiro seria o aumento na agilidade organizacional. Se o nosso objetivo é mudar comportamento e nós temos uma hipótese de como fazer isso,
e nós fazemos esse trabalho de descoberta e pesquisa do produto para saber se essa ideia vai mudar o comportamento do cliente ou não, nós estamos coletando evidências. E baseado nessas evidências, nós podemos tomar uma decisão de continuar com essa hipótese ou não. Ou sair dessa hipótese, ou matar essa hipótese completamente e tentar algo novo. Então, se nós estamos fazendo algumas correções de rota baseado nas evidências do mercado, nós estamos sendo ágeis. Essa é a definição mais simples de agilidade que eu posso pensar. É tomar decisões baseadas nas evidências do mercado, colocando objetivos para terem os objetivos e resultados principais, aumentando a agilidade da nossa organização, aprendendo, avaliando o nosso produto e ajustando a rota durante esse período. Então, esses são os grandes benefícios dos OKRs. Agora, se nós mudarmos os objetivos, nós também vamos mudar a forma que nós planejamos. Lembram da citação que nós vimos no começo? Ele fala: nós não temos um roadmap, um número finito de passos para chegar lá, porque não tem lá. Nós estamos construindo sistemas contínuos. Então, o que é um roadmap? Um roadmap de produto ou um plano de produto? O que é isso quando nós usamos os OKRs? Fica mais ou menos assim, ó. Em cima do seu roadmap, isso é uma versão bem high level, tá? Bem macro. Então, em cima, você tem o seu tema estratégico a longo prazo, seu objetivo final. Então, você quer se tornar a experiência online mais influenciadora. Então, você pode ter vários temas estratégicos, mas você quer times diferentes para cada objetivo. Depois, nós vamos nos comprometer a esses aqui em uma base trimestral. Então, aqui no Q1, nós achamos que são esse objetivo, Q3, né? Segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Então, depois nós pensamos em cada hipótese que nós temos. Então, são os nossos melhores palpites, as perguntas que nós temos que responder no próximo trimestre sobre o que talvez nós temos que construir para chegar nesses objetivos de OKR. Então, essas são as nossas ideias, quando nós listamos essas ideias. Algumas coisas vão ser mais certeiras, outras coisas vão ser mais arriscadas, mas aqui tem uma lista inicial, macro, do que nós achamos que nós vamos construir no próximo ciclo. Aqui eu estou usando o trimestre como cada ciclo, porque é mais curto. Então, um trimestre é mais curto que um ano. Conforme você vai olhando através do tempo, você tem menos certeza do que vai acontecer. Então, nós podemos prever o que vai acontecer com menos certeza o que nós vamos ter que trabalhar. Então, nós temos que ter menos e menos palpites conforme nós vamos evoluindo no tempo. Nós podemos pensar o que nós vamos fazer no terceiro trimestre e uma ou duas coisas que nós vamos fazer, quis dizer no segundo trimestre, terceiro trimestre, mas o último trimestre, se você achar que você consegue prever o que você vai estar trabalhando daqui a 9 meses, você está errado, porque você não sabe o que você vai ter que trabalhar daqui a 9 meses. E quanto antes a gente entender isso, melhor. Porque ao longo do tempo, nós vamos verificando e fazendo esses check-ins a cada trimestre. E a cada trimestre, nós vamos olhar para trás e ver o que nós fizemos, o que nós já fizemos. Nós vamos olhar para frente e falar o que a gente vai construir, o que a gente vai testar, o que a gente aprendeu, né? Como é que a gente vai, qual é a nossa tendência até chegar no nosso resultado final. E essa é a nossa tendência. Então, quando chega no segundo trimestre, você fala, os resultados fazem sentido ainda? Né? O objetivo faz sentido ainda? Senão, a gente pode ajustar a prioridade a uma base trimestral. E também permite que nós olhemos um pouco mais à frente do tempo para a gente ter mais certeza em relação ao terceiro trimestre. Talvez tenha alguma coisa que a gente vai colocar lá para o último trimestre. A gente consegue planejar melhor. Então, nós estamos fazendo esse roadmap a uma base trimestral, baseado na evidência que nós estamos coletando, no trabalho que nós estamos fazendo trimestralmente, chegar nesse último resultado final. Então, uma descrição aqui. Pense em planejamento de produto com OKR hoje em dia, como se você estivesse andando por uma neblina. Se você estiver andando numa neblina, você consegue ver 4, 5 passos à sua frente, mas você não consegue ver 10, 15 passos na sua frente. Então, se você começar a correr a milhão para frente nessa névoa, talvez seja tudo bem, ou talvez você bata numa árvore, ou você vai cair de um precipício. Então, ao invés de sair correndo, você vai andar devagar, 4 passos. E você vai avaliar, porque quando você anda 5 passos, agora você consegue ver mais 5 passos na sua frente. Você coletou evidência. Então, você pode pensar, bom, aqui tá limpo, eu vou andar mais 5 passos. Ou você pode dizer, nossa, tem uma árvore bem aqui.
eu vou dar a volta nessa árvore, vou tomar uma decisão ali, vou mudar de caminho. Então, às vezes tem uma montanha, você não pode cruzar a montanha. Se a gente chega numa parte sem saída, a gente tem que dar a meia volta e mudar. Então, planejamento de produto é como se fosse andar numa neblina, tá? Você vai vendo ciclos curtos para você ir revelando os próximos passos. A última coisa que eu quero cobrir antes de acabar é por que esses OKRs são tão desafiadores? É um conceito simples, mas na verdade a implementação é difícil. E essas são as 4 coisas que eu já vi em organizações no mundo todo que eu trabalhei com eles para ajudar eles a implementarem os OKRs. Primeiro, como você coloca esses objetivos? Você não pode só dar para a sua equipe os objetivos e torcer para que funcione. Os OKRs com sucesso são processos duplos, de cima para baixo e de baixo para cima. Então, você como líder, você vai colocar esses resultados para a sua equipe e você vai falar para a sua equipe o que você pode fazer para ajudar a atender esse objetivo. E a equipe vai pensar os seus próprios objetivos e resultados e vocês vão se encontrar no meio do caminho e vocês podem validar o trabalho deles nesse momento. Então, os times que colocam seus próprios objetivos querem fazer melhor, eles estão mais animados para trabalhar porque eles montaram a sua própria trajetória. Então, é de cima para baixo e de baixo para cima. Eu falei sobre isso algumas vezes também, e é bom mencionar mais uma vez. Se o resultado principal é um output, uma produção, os OKRs param de funcionar. Então, nós voltamos para fazer aquele software, aquele desenvolvimento muito básico, né, que você coloca uma data e um ponto final. Então, toda a criatividade vai ser jogada no lixo, porque a gente tem que fazer tudo e tem que estar pronto na quinta, entendeu? Então, quando a gente coloca um software baseado em funcionalidade e OKRs baseado em funcionalidades, não dá. Eles têm que ser baseados em comportamento do cliente. E eu vou falar um pouquinho sobre a descoberta do produto, essas pesquisas. A gente tem que ensinar o time a fazer essa pesquisa e permitir que eles façam essa pesquisa e essa descoberta do produto. Esse é o processo que permite que a equipe aprenda. Pesquisa, fazer protótipos, falar com o cliente, fazer testes AB, MVPs e experimentos. Muitas organizações não sabem como fazer essa descoberta, essa pesquisa. Se você vai implementar os OKRs, você tem que ensinar o seu time a fazer essa descoberta de produtos. E se você sabe fazer descoberta de produtos, você tem que deixar acontecer. Então, é parte do trabalho, assim como escrever código, criar requisitos, fazer pesquisa, design, experimentos. Isso tudo é parte do processo. Se você estiver procurando onde começar, pensamento de design, tem uma ferramenta boa, Design Thinking, um processo de design, de UX. Então, a última coisa antes de eu terminar são os incentivos. Se você está numa posição de pensar sobre como você incentiva e recompensa os seus times, então realmente você tem que pensar de forma crítica o que a sua organização incentiva, recompensa, celebra, promove e o que você está pedindo para o seu time fazer. Porque, tradicionalmente, as empresas incentivam entrega. E isso não é por sorte, é por design, por entrega. Então, a gente incentiva a entrega porque a entrega é fácil de medir, é binário. Você fez a coisa? Sim. Tá aqui, eu fiz. Sim, tá aqui. Então, eu consigo medir que você fez. Se você faz uma coisa e eu consigo medir, é fácil medir e eu posso gerenciar isso e recompensar isso. Ou você fez ou você não fez. Os resultados principais são diferentes. Se você atingiu 50%, então seu time precisava de 50%, seu time atingiu 32%. Isso é bom? Isso é ruim? O que a gente recompensa, o que a gente incentiva? Nós temos que mudar os incentivos para caber no tipo de trabalho que os OKRs precisam, porque se nós não fizermos isso, as pessoas vão otimizar para fazer trabalho pelo qual eles ganham. Se você incentivar entrega, eles vão fazer entrega, eles vão entregar, e os OKRs vão por água abaixo. Então, aqui, esses objetivos reduzem risco. Você não constrói uma coisa que as pessoas não querem. Eles lhe deram agilidade porque as pessoas aprendem. Eles tiram vantagens desses sistemas para aprenderem sobre o sistema. Eles entendem, respondem, se adaptam e são ágeis. Então, eles colocam um foco no cliente. Então, a sua organização é obcecada pelo cliente e eles refletem a forma moderna de trabalhar, de forma ágil e Scrum e gerenciamento de produto e tudo mais. Então, com isso, eu vou terminar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que são os OKRs. Se você tiver alguma pergunta, você pode me falar. E se eu não conseguir responder aqui tem o meu... Bem no meu joelho aqui nessa foto tem o meu e-mail. Você pode me mandar o e-mail, eu posso responder para você depois. Então, muito obrigado por terem escutado. Espero que vocês tenham gostado e estou animado para ouvir as perguntas. Alex.
Muito obrigado, Jeff. A forma que você nos inspira a escrever OKRs melhores é muito interessante e eu gosto muito da forma que você falou sobre como os OKRs podem mudar o comportamento das pessoas. É muito importante. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre como você acha que os OKRs podem realmente engajar os times de produtos para entregar produtos melhores? We're so used to being told what to build, right? Let me give you a really easy way. Olha, vou dar um exemplo, então, de como fazer com que suas equipes comecem a pensar em OKRs em termos de mudança de comportamento. Digamos que você trabalha numa equipe que se chama Equipe iPhone App. Esse é o nome. Qual a medida de sucesso para essa equipe? O que vocês acham? Não sei. A mais rápida, por exemplo, é entregar o app. Se você está na equipe iPhone App, você tem que entregar um app. Bom, ruim. Se você não lançar um app, por que você está na equipe iPhone App? Então, a medida é a funcionalidade. Pegue a mesma equipe, muda o nome de iPhone App para equipe de e-commerce mobile. Então, aí a medida de sucesso pode mudar de lançar o aplicativo para aumentar o e-commerce em 50% no mobile, por exemplo. Então, é tão simples, mas tão poderoso de mudar a forma de pensamento das pessoas. Se eu colocar você na equipe de e-commerce mobile, pode ser um aplicativo, pode ser um site que funciona bem no mobile, pode ser um indicador, um aplicativo para mandar uma mensagem para o meu celular quando eu passo na frente da loja. Então, é o tipo diferente de pensar no trabalho e pode começar com a ideia básica de mudar o nome da equipe. Ótimo, Jeff. Muito obrigado. Jeff, você poderia falar um pouquinho sobre o seu último livro, Forever Employable? Sim, é esse aqui mesmo. Sobre Lean UX, que eu trabalhei também por bastante tempo, nós estamos na 3ª edição do Lean UX, um outro livro, e nós praticamente reescrevemos o livro do zero, então quero ouvir o feedback de vocês também. Mas o Forever Employable inclui tudo o que eu aprendi sobre design de produto e aplica-se no seu desenvolvimento pessoal e na sua carreira. Como pensar na sua carreira como um serviço ou um produto que você melhora continuamente para que ele sempre atraia oportunidades. É uma forma de system thinking mesmo, quer dizer, você pensa num sistema e em vez de você ficar enviando seu currículo e se inscrevendo em vagas e fazendo entrevistas, você muda o fluxo, oferecendo os seus serviços e produtos para a comunidade. E aí você está gerando oportunidades para você mesmo. Oportunidades de trabalho, ou de palestras, ou de consultoria. Então, tem muitas histórias sobre mim e outras pessoas que fizeram isso com sucesso. Eu espero que vocês leiam e depois me contem o que acharam. Jeff, muito obrigado por sua participação hoje. Foi uma ótima palestra. Agradecemos muito. Prazer foi meu. Muito obrigada.